Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavaishnavibhyo Namo Namah Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatagirim Yat Kipatamahang Bande Paramanandamadamam Brindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavan Khachanda Manichataya Vispurjita Kimapi Gavavadu Svadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Pipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanoi kapitaro kamalaya Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Avataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusva Vadane Lakshmi Yasya Chavakshasi Yasyaste Desambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Tvam bhakti yoga paribhavito hitsaro jvasase Sutekshita patanonunat pungsam Yad yad dhiyat urugaya vibhavayati Tat tad vapu pranayase sadhanu grahayo. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que, em primeiro lugar, nós devemos pregar inicialmente a nós mesmos. A pregação, nós devemos fazer primeiro uma pregação suficiente para nós mesmos. Se eu estou totalmente convencido, se a pregação que eu posso fazer para mim mesmo obtiver sucesso, aí sim eu posso sair e pregar pelo mundo. Caso contrário, não é o caso. Então, Sriman Mahaprabhu empregou Nityananda Prabhu numa pregação como a maior autoridade da pregação nesse nosso mundo. Então, Nityananda Prabhu é a única autoridade do âmbito da pregação. Tudo deve ser feito sob a sua guia, como pregar, quando pregar, o que dizer. Um dia, Mahaprabhu chamou Nityananda em segredo. Ele se sentou num lugar dentro do templo da Gambira e pediu para ele: você deverá pregar pela Bengala. Se todos os anos você vier aqui onde eu estou, aqui até Jagannatha Puri, quem vai pensar nas almas caídas pelo mundo afora? Então é minha sugestão, meu pedido, que você não venha aqui durante o Chaturmasya. É melhor que você fique na Bengala pregando, dando Harikatha, e você pode fazer o Nama Sankirtana para liberar os devotos. Não venha aqui todos os anos durante esses 4 meses. Nityananda Prabhu não obedece. Ele quer encontrar Prabhu. Sem encontrar diretamente, mesmo sabendo que Gauranga Mahaprabhu está dentro dele, dentro do seu coração, ele quer encontrar o Senhor Supremo pessoalmente. Então, a conversa que tem lugar entre Mahaprabhu e Nityananda, existe uma conversa secreta entre eles. Eles têm um diálogo muito secreto e ninguém sabe o que foi que eles disseram. Mais tarde, algumas pessoas ficaram sabendo que quando Nityananda Prabhu, seguindo as ordens de Mahaprabhu, entra na ordem de Grihasta, alguns devotos realizaram o conteúdo dessa conversa. Então, existem muitas contradições, confusões a respeito deste ponto, diferentes tipos de opiniões. Há quem critique Nityananda Prabhu. Ele era um sannyasi, então como ele de repente se casa, como ele entra no ashram dos grihastas, muitos criticam Nityananda Prabhu, até grandes acharyas. O que ele escreveu, eu precisei responder. Escreveu um livro no qual ele estava dizendo que Nityananda nunca havia se casado e que a esposa deveria ser uma discípula de Nityananda. Ele quis provar que Srinivasacharya estava errado, que Vrindavadas Thakur estava errado, que o Chaitanya Charitamrita estava errado. Só ele estaria certo. Ele quis provar isso. Esse livro continua vendendo, mas na nossa Gaudiya Vaishnava Society ninguém aceita este livro. Então, Nityananda se sentiu forçado a entrar no ashram dos grihastas na vida familiar. E por quê? Ele fala sobre isso no Chaitanya Bhagavata, mas ninguém vai ler
esta frase e entendê-la. Nityananda Prabhu fala para Gauranga: de acordo com as suas indicações, com o seu desejo, eu estou fazendo tudo. Agora as pessoas criticam por que eu entrei no ashram dos grihastas. Tudo ocorre de acordo com o seu desejo. Então eu fui pregar de maneira adequada. Para que eu pudesse pregar de maneira adequada, eu precisei fazer isso, porque os sannyasis não podem se misturar totalmente com os grihastas. Nityananda Prabhu recebeu esta ordem de Gauranga de entrar. O mundo inteiro está rindo de mim, porque eu estou entrando no ashram dos grihastas, na vida familiar. Dessa maneira, nosso Guru Varga pode entender que existe uma indicação. Nityananda Prabhu é o próprio Balarama. Ele é o Senhor Supremo, ele é Bhagavan. Gauranga Mahaprabhu também é o Senhor Supremo. E Nityananda é sua primeira expansão. Nityananda era considerado um Avaduta Sannyasi. O que significa Avaduta? Não como um sannyasi comum. Ele era um sannyasi fora do comum. E no Bhagavatam está escrito este verso. Aqueles que chegam neste nível então, existe um sintoma que detecta o ashrama ao qual nós pertencemos. Se tal pessoa é um brahmachari, um sannyasi, um grihasta, esta linga é esse símbolo. Então, existem personalidades que estão totalmente livres e não têm conexão nenhuma com esses 4 tipos de pessoas do mundo material. Existem pessoas que não pensam em coisas materiais, estão sempre ocupadas no Bhagavad Seva. Eles podem deixar todos os símbolos da própria religiosidade, porque eles já chegaram a um nível tão elevado que eles não precisam apresentar símbolos para a sociedade. Então, de qualquer maneira, mesmo depois de entrar no ashram do grihasta, o voto de sannyasi dele não foi interrompido. Alguém poderia dizer, como? Então, mas ele casou. As pessoas comuns não conseguem entender. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o significado de sannyasi. Então, qual é o significado interno de sannyasi? O significado interno de sannyasi é dedicar a si mesmo totalmente e completamente ao seva do Senhor Supremo. Sannyasi significa sot mais nyas. Você vai depositar todo o seu ser aos pés de lótus do Senhor Supremo. Nyasa significa que você vai se dedicar aos pés de lótus de Bhagavan. Então, dessa maneira, Nityananda Prabhu o tempo todo fazia o seva de Gauranga Mahaprabhu. Então, o significado de sannyasi, Mahaprabhu já disse no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, em um verso. É um verso do Bhagavatam. Mahaprabhu, enquanto toma sannyasi, pronuncia este verso. A decisão de um sannyasi é dedicar a si mesmo aos pés de lótus do Senhor Supremo através do seu seva, através do corpo, da mente e das palavras. Esse é o significado de sannyasi. Então, dessa maneira, Vishnupriya Devi deve ser considerada a maior das sannyasis. Srimati Lakshmi Devi e Radharani também são sannyasis.
externamente elas não estão vestidas de açafrão ou com dandas na mão, mas Srimati Radharani é a sannyasi número 1. Vishnupriya Devi também. Então, Nityananda não quebra o voto de sannyasi internamente, só externamente, pelo desejo de Gauranga Mahaprabhu. Mas as pessoas comuns do mundo começaram a criticá-lo. Nityananda Prabhu faz uma pregação em massa. Essas pregação em massa só podem ser usadas para Nityananda e Gauranga. Porque todos estavam fazendo Sankirtana em todos os lugares, pela misericórdia do Senhor Supremo. Então, mesmo assim, Nityananda vem para se encontrar com Gauranga Mahaprabhu. Porque ele precisa, ele se sente atraído por ver a forma do Senhor Supremo. Então, muito bem, depois do Ratha Yatra, os devotos podem ir. Podem voltar para casa. Então, Mahaprabhu dá permissão para que os devotos voltem, para que os devotos viajem de volta. Mas Rupa Goswami Pada não vai. Todos os devotos que vêm de um lado e do outro, depois do Ratha Yatra, eles voltam para casa. Alguns ficam 4 meses. Então, não, eles não vão embora logo depois do Ratha Yatra. Eles ficam 4 meses, depois, durante Chaturmasa, e depois eles vão. Quando Chaturmasa Vrata acaba. Então, Nityananda Prabhu quis discutir com ele este ponto. Então, este ponto foi encerrado. Quando todos os devotos vão embora, eles vão diante de Mahaprabhu. E todos pedem permissão. Prabhu, por favor, dê permissão para que a gente volte para casa. Gauranga Mahaprabhu não pode falar nada, ele só chora. Mahaprabhu não gosta de deixar os devotos. Ele só derrama lágrimas. O que fazer? Então, dessa maneira, de alguma maneira, eles conseguem. Todos os devotos vão embora, então, gradualmente. Eles não gostam, eles não quereriam ir, mas Mahaprabhu não gostaria que eles fossem. Eles têm uma relação de afeto muito forte. Agora, Mahaprabhu vai tomar banho no oceano e vai no templo de Jagannatha Puri. Então, um dia, Mahaprabhu, ele descobre uma árvore de palmeira. Então, naquela época, Haridas Thakur recebia diariamente a visita de Mahaprabhu. Ele encontra Haridas Thakur e Rupa Goswami Pada. Mas, de repente, eles descobrem, Mahaprabhu olha para cima e vê no teto do seu kutir um pedacinho de papel com alguma coisa escrita. Então, Rupa Goswami não estava lá naquele momento, ele tinha ido para o oceano tomar banho ou em algum outro lugar. Mahaprabhu observa esse pedaço de papel escondido entre as tábuas ou as palhas do telhado, escrito em folhas de palma. Depois de ler, Mahaprabhu fica em êxtase. Quanta Ananda? Pergunta: como Rupa podia entender meu coração? Como que Rupa conseguiu entender meu coração para poder escrever esse específico verso? Qual é o verso? Durante o Ratha Yatra, Mahaprabhu expressa os sentimentos de Radharani. Ele vai levar Krishna, que chega com uma carruagem. Então, nesse momento, Mahaprabhu canta algo muito especial. Mas todos os outros devotos não sabem entender. Então, esta canção todos conhecem. Mas ninguém entende por que
o Senhor escolhe recitar na sequência um verso específico. Rupa Goswami Pad, particularly, Goswami Pada, em particular, neste mesmo ano, that year Rupa Goswami Pad was there. And ele estava lá durante o Hatha Yatra e ele ouviu este verso que o Senhor estava pronunciando e memorizou. Quis escrever um verso especial sobre isso. Nas suas tábuas de palmeira, suas folhas de palmeira, ele ia colocar isso dentro de um livro. Mas esse verso que Mahaprabhu encontra causa nele este efeito. Ele se pergunta como que ele sabia o verso que toca o ponto principal que está dentro do meu coração. Como é o nome? Jamuna. Está escrito aqui que em Kurukshetra, quando Mahaprabhu manifesta esse sentimento, Bhagavan Shri Krishna vai encontrar com todos os Vrajavasis, especialmente com Radharani e todos mais. Então, naquela época, esse era o Bhava de Srimati Radhika. Quando Krishna encontra Radharani em um local solitário, nessa época, Radharani sente algo especial. Ela diz, esse mesmo Krishna, eu sou Radha e vou encontrar Krishna, mas esse local é comparável ao Kurukshetra. A mesma Ananda que Krishna manifesta entre nós se manifesta, mas nós estamos em Kurukshetra e minha mente gostaria de voltar para os locais serenos e solitários de Vrindavana. A minha mente, ela diz, se eu puder levar Krishna até Vrindavana, então eu poderei descansar. Esse verso, Mahaprabhu ficou muito feliz de perceber que Rupa Goswami Pada tinha realizado o verso que estava no seu coração naqueles dias. E ele vai conversar sobre isso com Swarupa Gosai. Swarupa Gosai diz, ele entendeu seu coração porque você deu total misericórdia para ele. Ele pode entender seu coração somente porque então Mahaprabhu diz sim, quando eu encontrei com ele em Hyderabad, eu percebi que ele era o candidato mais perfeito. Então ele quer manter todas essas frases, esse recordo, essa recordação de Rasa Tattva. Mahaprabhu fala para Rupa Goswami, você pode pronunciar estes segredos diante dele, porque ele é o candidato apropriado, diz Mahaprabhu. Então Rupa Goswami Pada, depois de ficar ali por algum tempo, ele pede permissão para viajar até Vrindavana, para escrever os livros sobre Rasa Tattva lá. Dessa maneira, então, agora Mahaprabhu vai entrar nos seus passatempos secretos. Mas muitas coisas aconteceram até lá. Um dos irmãos de Raya Ramananda, ele aceitou dinheiro do rei Patraparudra. Portanto, tornou-se seu dever. Ele está sempre indo ao mercado dos cavalos.
Ele está comprando isso. Eles depositam dinheiro e dão para o rei, com o irmão de Raya Ramananda. Então ele está fazendo esse seva. Então ele compra cavalo. O dinheiro que é depositado tem uma porcentagem. Mas por acaso o filho do rei Patraparudra, ele chama-se Jana. Ele descobre que já havia sido gastado muito dinheiro em diferentes serviços. Já tinha sido gasto esse dinheiro. Então o filho do rei Patraparudra vai ameaçá-lo. Você tem que devolver o dinheiro ou o cavalo, senão você será punido. Então o irmão de Raya Ramananda é ameaçado pelo filho do rei Patraparudra. Então existem umas punições. E, por exemplo, hoje em dia não se faz, mas antigamente eles faziam. Eles colocam uma ponta de ferro e jogavam aquela pessoa em cima daquilo. E os homens às vezes morriam com essa punição. Então o filho do rei Patraparudra ameaça esse irmão de Raya Ramananda. Então os devotos vão até Mahaprabhu e digam: salve seu devoto. Eles estão tentando ameaçar de matá-lo. Mahaprabhu fica bravo e ele diz: o dinheiro retirado do rei não deve ser gastado por coisas pessoais. Então eu não tenho nada a ver com isso. E Jana, o filho do rei... não. Jana é o irmão de... Mahaprabhu quer se mostrar neutro. Então, o rei quer seu dinheiro. Ninguém tem o direito de gastar esse dinheiro. O que eu posso fazer? Então, ao mesmo tempo, os devotos dão informação para Mahaprabhu. Mahaprabhu diz que essa é uma história muito triste, mas ele não pode fazer nada. Então, finalmente, o rei Patraparudra ficou sabendo. O rei Patraparudra mandou dizer: não mate. Eu não estou sabendo de nada disso, meu filho que está fazendo isso. Então, depois disso, o irmão de Nanda foi liberado e todo o dinheiro foi perdoado. Você não precisa dar dinheiro. Então, ele também vai dar algumas roupas especiais para honrar esse devoto. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve: aonde estava essa sentença de morte? E quando eles vão honrar esse irmão de Raya Ramananda? Raya Ramananda? Então, dessa maneira ele é honrado. Qual é o ponto? Pela ordem de Gauranga Mahaprabhu. Pela ordem de Gauranga Mahaprabhu diretamente, quando Mahaprabhu com o Panchatattva e todos os devotos então, os devotos vão com Mahaprabhu no mesmo local que séculos mais tarde Prabhupada Bhaktisiddhanta vai cantar os santos nomes de maneira ininterrupta. Então, dessa maneira,
ali nesse local, o Prabhupada recebeu a ordem de Gauranga Mahaprabhu para pregar pelo mundo afora. Então, pela ordem de Gauranga Mahaprabhu, Prabhupada começou a pregar. E pela ordem de Prabhupada, Param Gurudeva Bhaktivedanta Goswami Maharaj também começou a pregar. Então, Shyamdas Babaji Maharaj quer falar mais uma vez sobre ele, hoje no dia do seu aparecimento. Então, Param Gurudeva ia pregar em todos os estados mais remotos e pobres da Índia. Então, Prabhupada, quando ele foi para Varanasi e para outros lugares, ele pregava, mas ele não foi para esses estados mais remotos. Então, pela ordem de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Param Gurudeva Bhaktivedanta Goswami Maharaj foi pregar nesses locais. Mas nós não devemos usar a expressão pregação maciça, pois essa é feita só por Mahaprabhu e Nityananda. Mas mesmo assim, pela ordem de Prabhupada, ele foi pregar nesses diferentes estados. Muitos devotos vieram até ele no Assam, no estado do Assam. Então um dia, Param Gurudeva estava pregando numa assembleia em um determinado local. E 2 grupos foram feitos. Então um grupo de discípulos ia de um lugar e outro grupo ia para outro lugar. Então, dessa maneira, Madha Goswami Maharaj vai orar no mesmo lugar. E outros devotos vão para esse mesmo lugar. E, de repente, os devotos dão essa informação para Bhaktivedanta Madha Goswami Maharaj. Os seus discípulos apanharam de uns homens da vila. Eles apanharam feio, estão sangrando, estão feridos. Então, Param Gurudeva foi informado disso. E por quê? Porque as pessoas na vila, eles não acreditam em Krishna. Eles acreditam em outras coisas. Então, quando esse tipo de pregação ocorre, eles não conseguem colaborar e acabam brigando com os pregadores. Então, desencadeou esta briga. E alguns devotos, de alguma maneira, chegaram a esse local onde Param Gurudeva Madha Goswami Maharaj estava pregando. E eles disseram, Maharaj, ao seu partido de pregação, o seu grupo de pregadores apanhou e está ferido. E Param Gurudeva só pôs a mão na cabeça. Ele falou, Ha Krishna. Ele só pôs a mão na cabeça e disse, Ha Krishna. Mas Param Gurudeva não quis se vingar de ninguém. Então, nessa mesma noite, aqueles que queriam atacar o partido de pregação, o grupo de pregação, apareceram elefantes nessa vila, elefantes loucos que arrebentaram as casas das pessoas que bateram nos devotos. Especificamente na casa deles aconteceu isso. Todas as suas respectivas casas foram massacradas pelos elefantes que vieram da floresta. Eles quebraram tudo, arrebentaram todos os quartos das crianças, tudo. Eram casas provavelmente de madeira, de palha ou de bambu. Param Gurudeva enfrentou inúmeros impedimentos no Punjab, em diferentes locais. Uma pregação como a dele nunca tinha sido feita antes. Então, em todo o mundo, em todo o Punjab, em Chandigarh, todos os locais, ele pregava e dava iniciação. Então, quando ele estava com Prabhupada, alguns incidentes aconteceram. Quando Prabhupada quis abrir um templo em Sarvo, uma cidade chamada Sarvo, Sarvok. Então lá o templo começou a ser construído. Então
houve a instalação das deidades e Prabhupada foi até lá, em Sarvok. Os devotos levaram Prabhupada nas costas de um elefante. E de alguma maneira Prabhupada foi até lá. Não tinha muitos arranjos para ele lá. Era um lugar muito simples. Eu fui ver o quarto onde ele dormiu. Ele dormiu numa espécie de quarto com o teto de zinco. As paredes acho que talvez eram de zinco, que na Índia é comum. Então, alguns devotos, alguns responsáveis tinham que cuidar desse seva. Prabhupada deu responsabilidades por alguns devotos. Mas eles não estavam fazendo um seva perfeito. Então, Madha Goswami Maharaj, pelo pedido dos seus irmãos espirituais, informou isso para Prabhupada. Prabhupada, você deu responsabilidade a eles, mas eles não estão fazendo o seva de maneira adequada. Eles não fizeram. Como é que nós poderíamos levar esse seva adiante? E Prabhupada o corrige. Falou, por que você está se lamentando? Todo Guru Seva é seu serviço. Se alguém quiser colaborar com você, ok. Se não quiser cooperar com você, também está tudo bem. Esse é o seu seva. Então, depois disso, outro caso, outro incidente aconteceu. Todos os irmãos espirituais de Hayagriva Brahmachari, de Param Gurudeva jovem, pediram para que ele falasse com Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nós não temos tempo de cantar uma laka de Harinama. Prabhupada disse, vocês têm que cantar uma laka. E eles disseram, mas a gente não consegue cantar, não dá tempo. Então, eles pediram para Hayagriva Brahmachari e Param Gurudeva para ir perguntar isso para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada ama você muito, então por que você não vai falar com ele sobre isso? Então, Hayagriva Brahmachari, que era Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madha Goswami Maharaj, naquela época ele tinha esse nome, ele entra no quarto de Prabhupada e diz, Prabhupada, percebe que ele quer dizer algo. Então Prabhupada diz, você quer dizer algo? Sim. O que você quer dizer? Nós estamos fazendo Harinama, mas nós não conseguimos cantar 64 voltas porque o dia inteiro nós estamos ocupados com Seva. Como completar? Como completar uma laka de Harinama? Então Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, o que você está fazendo de noite? Você acorda de noite e cante Harinama, não existe concessão. Você tem que cantar 64 voltas, depois disso vocês vão dormir. Então Madha Goswami Maharaj seguiu suas instruções e conseguiu fazer uma pregação imensa. Uma vez, o nosso Goswami Maharaj quis construir um pequeno Bhajana Kutir, mas Madha Goswami Maharaj não quis. Ele disse, você é um grande pregador. Você fez pregações pelo mundo todo. Então você vai ter que fazer um templo de verdade. Então, dessa maneira, todos os arranjos então você vai ter que fazer um grande templo. Eu não posso permitir que vocês vivam de maneira imperfeita esse processo. Então todos esses discípulos, Swami Maharaj também estava lá. Pela ajuda de Madha Goswami Maharaj, eles começaram a construir um templo. Dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu, dia a dia, ele entrou em Antarlila. E o passatempo secreto, a razão pela qual ele aparece. Então, dentro do templo da Gambira, Mahaprabhu, o humor de Mahaprabhu não se transforma. Dia a dia, o humor de Mahaprabhu se transforma, perdão. Então, previamente, Mahaprabhu dançava e cantava abertamente com todos os devotos. Agora, dia a dia, ele está começando a se retirar. Dia a dia, ele está se retirando gradualmente. E depois disso, o que ocorre? Rai Ramananda já estava lá. Rai Ramananda e Swarupa Gosai, ambos. Agora Mahaprabhu entra no Gambira Mandir.
E a maior parte do tempo ele estava fazendo Harinama. E Raya Ramananda e Swarupa Damodara vão ajudá-lo, vão servi-lo. Porque de tempos em tempos, diferentes tipos de bhava apareciam dentro do coração de Mahaprabhu. Então, de acordo com isso, o Swarupa Gosai gostava de cantar uma canção. Raya Ramasai dava Harikata, Raya Ramananda ou Raya Ramasai. E assim Mahaprabhu tentava se controlar, mas o tempo todo ele ficava geralmente em Radha Bhava pensando em Krishna. De noite ele não conseguia dormir direito, ele saía sentindo ansioso para receber Krishna, para encontrar Krishna. Às vezes de noite também, Mahaprabhu saía de casa, no seu jardim, sentava lá, olhando para a lua e chorava. E gradualmente esse tipo de bhava se manifesta dentro dele. Então, Raya Ramananda e Swarupa Damodar cantavam Kirtana e davam Harikata, mesmo de noite às vezes, durante a noite. E Govinda ficava bravo. Govinda falava de maneira pesada com Raya Ramananda e Swarupa Damodara. Ele dizia, eles são os companheiros eternos de Gauranga Mahaprabhu. Eles são devoto número... Então Govinda diz de maneira pesada, o que você está dizendo para o Senhor? O que você está falando para o Prabhu? Que o Prabhu está sempre chorando. Você não pode falar alguma coisa simpática para ele poder rir? Govinda não consegue entender, ele tem um coração mais simples, como Satima. Então, quando chega às 11 da noite e à meia-noite, Govinda costumava vir e reclamar. O que você está falando para ele? Por que ele está chorando noite e dia? Ele não descansa mais, só chora. Então, Raya Ramananda e Swarupa Damodar decidem, vamos embora, Govinda está ficando bravo. Dessa maneira, Raya Ramananda e Swarupa Damodar, eles vão embora, mas por algumas horas só, eles não conseguem ficar muito tempo longe. Depois que o sol nasce, eles costumavam vir. Então, Swarupa Damodar morava ali perto do Gambhira Mandir. E Raya Ramananda ficava um pouco mais longe. Então, dessa maneira, Raya Ramananda vem com muita ansiedade dizer, nós vemos o Senhor uma situação muito ele não conseguia descansar. Então, quando quer que ele vinha, ele percebia que Mahaprabhu não estava lá. Então, Shankar Pandita, ele recebeu a possibilidade de checar o Prabhu, de verificar, de tomar cuidado de Mahaprabhu o tempo todo. O que estava acontecendo, quando? O tempo todo. Então, dessa maneira, Shankara Pandita estava dormindo e Mahaprabhu não estava lá. Raya Ramananda vem e grita, Shankar, Shankar. Shankar levanta. Cadê o Senhor? Nós dissemos para você ficar responsável por ele. Nós demos responsabilidade para você sobre o Senhor Supremo. Cadê ele? Você está dormindo. Dormir para você deve ser muito importante, porque você não está cuidando dele. Então, ele respondeu, eu não consigo fazer o seva do Senhor o tempo todo. Eu gostaria de fazer. Então, às vezes eu preciso me sentir repousado. Então, quando Mahaprabhu está dormindo dentro do quarto, ele pega a perna de Mahaprabhu. Shankar Pandita pega os pés de lótus de Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu agora, de vez em quando, sai ou entra de volta para o quarto. Por conta da ansiedade, ele quer receber Krishna. Então, dessa maneira, Shankara Pandita levanta e fala com Raya Ramasai. Ele diz, Raya Ramasai, sim, eu gostaria de dormir, eu não posso fazer seva.
Mas nesse momento, dessa vez, não ia ter um problema, porque o Senhor foi tomar banho no oceano, ele falou. Ele acabou de ir. Você pode voltar. Dessa maneira, Ramananda fica satisfeito. Muitos passatempos ocorrem. Um dia, Mahaprabhu, Swarupa Damodar e os outros devotos, eles vão na direção do oceano. Todos os devotos, às vezes, se movem na direção do oceano. E, de repente, eles descobrem uma música vindo do alto. Não dava para ver ninguém que estivesse cantando, mas o Kirtan estava lá. Todo mundo podia ouvir que havia um Kirtan, mas quem estava cantando? Como era possível? Então, depois disso, alguns devotos explicam. Ele dizia a voz de Chota Haridas, é Chota Haridas que está cantando. É ele que está cantando. E alguns devotos vão dizer, não, talvez Chota Haridas, sim, ele tenha cometido suicídio e esteja na forma de um fantasma, como um Brahmana Rakshasa. Mas Swarupa Gosai fica muito bravo. Isso não pode acontecer. Ele não pode ser um Brahma Rakshasa. Ele era Chota Haridas. Nós estamos ouvindo a voz dele. Mas ele não se tornou um Brahmana Rakshasa depois da morte. Talvez ele quisesse ficar na forma de um Gandharva. Então ele vai dizer, ele fez serviço à noite a vida inteira. Ele serviu Mahaprabhu, Kirtana Seva, a vida inteira. Então, ele não pode nascer como um fantasma. Eles explicam que ele vai nascer como um Gandharva, como os semideuses responsáveis pela música dentro do cosmos. Eles ficam em planetas bem elevados, celestiais. Eles são experts em cantar, em dançar, em tocar os instrumentos em mridanga. Eles são também como devatas, como semideuses. Mas eles têm uma posição separada, eles são exatamente como a maioria dos semideuses, eles são Gandharvas. Então, Swarupa Damodar diz que isso não pode acontecer, ele não pode ter nascido como fantasma. Ele serviu o Senhor a vida inteira. Então isso não pode ter acontecido. Externamente, Mahaprabhu vai dar essa punição para ele. Mas internamente ele vai abençoá-lo para que ele possa receber esta forma de Gandharva, para que ele continue fazendo o seva do Senhor Supremo. Então, Chota Haridas, que é aquele rapaz que Mahaprabhu tinha execrado, aquele devoto associado eterno, acaba assumindo a forma de um Gandharva, segundo Swarupa Damodara, não de um fantasma. Então, existem 3 portões ali no templo da Gambhira. E eles trancam o portão, trancam a porta principal do templo e depois trancam a cela de Mahaprabhu. Ele estava dentro do Gambhira, mas de repente os devotos descobriram que ele não estava ali. Ele tinha desaparecido. O Senhor tinha desaparecido totalmente. Então todos os devotos, o primeiro portão, o segundo portão, o terceiro portão, tudo trancado. Como é possível que o Prabhu tenha desaparecido? E depois disso, eles começam a procurar o Senhor. Eles procuram pelo Senhor Supremo. Onde ele foi? Onde ele foi? De tempos em tempos, eles encontram o Senhor perto do templo de Jagannatha. Existe um local ali, onde eles não jogam fora a prachada, eles colocam ali para as vacas. As prachadas vêm ali, as vacas vêm ali tomar a prachada. Às vezes Mahaprabhu está deitado ali inconsciente.
como uma tartaruga, com as mãos e as pernas apertadas na direção do corpo. Mahaprabhu muito alto, mas isso ocorre às vezes. Então os devotos às vezes descobrem ele lá quando ele desaparece e choram. Então, o Senhor às vezes está totalmente inconsciente ali nesses lugares. Também é o mesmo caso de Srimati Radharani no Vrindavana Lila. Tem coisas que não são visíveis. Na época de Radharani, quando Krishna estava lá, quando Krishna fazia a Lila em Vrindavana, ela se manifesta uma bhava anormal, nem em Vrindavana ela se manifesta. Porque Krishna é Rasa Raj Mahabhava. Ele é o grande rei das emoções e do êxtase. Então, ele vai roubar a bhava de Radharani e a sua compreensão corpórea para vir aqui como Chaitanya Mahaprabhu. Então, dessa maneira os devotos começaram a fazer Sankirtana, um longo Sankirtana. E aí, de dentro do corpo, as pernas e os braços do Senhor se recolheram para dentro do corpo dele como se ele fosse uma tartaruga. E depois que o Sankirtana terminou, a perna e os braços dele voltaram ao normal. Dessa maneira, Raya Ramananda Sarupa Damodar, eles estão ansiosíssimos. Aonde que ele está indo? O que ele faz? Por que ele some? O que está acontecendo? Que sintomas são esses? Então, dessa maneira, dentro do templo de Mandir, Mahaprabhu discutia sobre Chandidas com Dhyabhati e às vezes o Brahma Samhita. Então, ele discutia com esses. Boru Chandidas, Vidyapati, eles escrevem todos os secretos passatempos de Krishna. Eles escrevem. Mas nós não temos o direito, o adhikar, de ler esses escritos. Esses escritos são extremamente elevados. E Mahaprabhu, noite e dia, experimentando o sabor desse êxtase, ouvindo esses passatempos elevadíssimos de Krishna. E às vezes, Mahaprabhu mergulhava no oceano. Um desses dias que ele desapareceu, que ele estava totalmente desaparecido, com as 3 portas trancadas por fora. De alguma maneira ele desaparecia. Então eles começaram a procurar. Eles procuraram para todos os lados e não podiam encontrar Mahaprabhu, porque Mahaprabhu já tinha pulado para dentro do oceano. Eles não conseguem encontrar o Senhor, eles não se sentem bem por conta dessa razão. Então os devotos, eles sempre estão prontos para procurar o Senhor. Então, de vez em quando, o Senhor Supremo expressava Manjari Bhava, a êxtase das Manjaris, o êxtase das Gopis, Gopi Bhava, e às vezes Radharani Bhava, os êxtases de Srimati Radhika. Então, isso dependia de acordo com o tempo. Às vezes, ele expressava todos esses bhavas das gopis, das manjaris, de Radharani, não sempre o mesmo bhava. Bhava é emoção, êxtase. Então Mahaprabhu um dia pula no oceano, mas ninguém o vê. E ele pensa que aquele oceano seja o Yamuna. Mahaprabhu não pensa que esse é o oceano. Mahaprabhu, observando o oceano, pensa que é o Yamuna. Então, com esse sentimento, Mahaprabhu quer observar, ele internamente observa os passatempos secretos de Radha Krishna e das Gopis. Então, Mahaprabhu alcança o oceano e encontra as Gopis brincando no Yamuna, como se elas estivessem ali no oceano. Então, com esse humor, com essa emoção, Mahaprabhu pula dentro da água.
Então Mahaprabhu fica inconsciente e grandes ondas vão levar Mahaprabhu até Konara. Konark é o templo do Deus do Sol, o templo do semideus do Sol. Konark. E Mahaprabhu vai elevado até lá pela correnteza do oceano, pelas ondas que empurram Mahaprabhu na direção do templo de Konark. E um pescador, ele estava ocupado pescando com a sua rede, com o seu barco. Então, de noite ele estava pescando durante a noite e de repente ele achou que um peixe enorme chegou na minha rede e ele pescou o Senhor Supremo de dentro do oceano. Quando ele puxa, ele finalmente descobre que coisa estranha, ele não pode entender quem é isso, o que é isso, quem é ele. Ele pensou que fosse um monstro, um fantasma, e começou a correr na direção de casa, largou o barco, as redes, ele pulou na água e correu para casa. Então, nesse meio tempo, Swarupa Gosai e os devotos estavam procurando o Senhor com umas lanternas na mão. E eles viram esse pescador correndo. Ei, o que aconteceu com você? Tem um fantasma lá. Tem um ser lá. Esse fantasma fala. Swarupa Gosai fala, onde está o fantasma? Lá. Swarupa Gosai realiza algo. Ele diz, eu sei o mantra que afugenta os fantasmas. Então, eles veem que é o Senhor Supremo e eles vão... o pescador vai se acalmando. Eu sei como dar tratamento para esse fantasma. Então, esse pescador guia todo o grupo dos devotos Swarupa Gosai e os demais até o barco dele. Eles vão lá longe e encontram o Senhor dentro da rede de pescar. Então, de alguma maneira, o que o pescador estava achando que estava sentindo era um ataque de êxtase, porque ele tocou o corpo do Senhor Supremo. E ele achou que aquilo fosse o produto de um fantasma sobrenatural. Ele fica com medo, mesmo sentindo êxtase. Então Swarupa Gosai fala, oh meu Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Prabhu. E ele estava com o corpo meio que desmembrado. Ele estava todo desmontado. A gente não consegue nem imaginar e nem acreditar quando a gente ouve essa história. As juntas do corpo dele estavam separadas, como se ele tivesse sido desossado. Estava com os juntos todos separados dentro do corpo, todo mundo. E eles choram. Como que eles... E agora, o que a gente vai fazer com o Senhor nessa condição? Então, eles começam a fazer Sankirtana durante muito tempo. Eles não poderiam nem carregar o Senhor naquele estado, porque não era possível carregá-lo, ele estava todo desmontado. Não era possível carregá-lo. Então, eles começam a cantar um grande canto dos santos novos. Depois de fazer esse Sankirtana, Mahaprabhu volta para a sua posição original. E as juntas dele, e ele olha, Mahaprabhu disse, Swarupa Gosai disse, não, venha conosco. Nós não sabemos por que você pulou dentro do oceano. De alguma maneira nós te descobrimos aqui. Alguém te trouxe até aqui, esse pescador. Então, era assim, Mahaprabhu às vezes expressava Manjari Bhav, Gopi Bhav, Sakhi Bhav.
De tempos em tempos ele mudava essas emoções de êxtase e de samadhi, de emoções que se manifestavam no coração do Senhor. Diferentes emoções. Maharidas Thakur um dia falava para Mahaprabhu, ele disse, ó Prabhu, eu imagino que você esteja retirando seus passatempos do mundo material. E ele diz isso para Mahaprabhu. Mas esse específico passatempo de você, embora eu não quero presenciar, eu não quero ver esse passatempo. Por favor, não me mostre esse passatempo. Eu sei que você vai retirar seu passatempo do mundo material. Haridas Thakur, quando diz isso, Mahaprabhu não dá resposta. Ele diz, por favor, esse tipo de passatempo não me mostre. Antes que você deixe o mundo material, você tem que me levar embora. Antes que você deixe o mundo material. Em primeiro lugar, eu gostaria de ir embora do mundo material, antes de mais nada. Depois disso, você faz o que você quiser. E Mahaprabhu diz para ele, todos os meus passatempos são sempre com você, você é o personagem principal. Com você eu faço diferentes passatempos. Você é Namacharya, com você eu alcanço Ananda. Se você quiser ir embora, como eu poderia sobreviver? Como eu poderia viver sem você, diz Mahaprabhu? Se você fosse embora desse mundo material, como eu sobreviveria? Com você, todos os meus passatempos principais, os jogos, todos o desfrute, o Ananda devocional ocorre com você. Como que você fala dessa maneira que você quer ir embora? Não pense dessa maneira, por favor, Senhor. Não pense assim. Porque, veja, infinitas brahmanas. Você pode encontrar muitos companheiros. Eu sou equivalente a um inseto. Existem infinitos universos. Você pode brincar com seres de todos eles. Mas, por favor, ouça meu pedido. Responde bem. Então, com certeza, Krishna pode satisfazer seu coração. Mahaprabhu não diz, eu vou fazer o que você está pedindo. Mahaprabhu vai dizer outra coisa. Krishna pode preencher seu coração. Dessa maneira, Mahaprabhu se vai. No próximo dia, Mahaprabhu então, no dia que Haridas Thakur vai abandonar o corpo, Mahaprabhu sabe de tudo, não? Mas ele chega até o local de onde estava Haridas e pergunta a Haridas, como você está? Ele diz, meu corpo está bem, mas eu me sinto doente com a mente. Ele responde, que tipo de doença? Eu não posso competir, eu não posso completar meu Harinama. Haridas Thakur ele se impunha de cantar 64 voltas todos os dias. Somente depois ele tomava prashada, nunca antes. Essa era a regra. Se Haridas Thakur não completasse uma laca de Harinama, 64 voltas, ele não tomava prashada. Então um dia Govinda trouxe prashada. Depois desse incidente final, Govinda vem ali, traz prashada e fala, aqui está a sua prashada, tome. Haridas Thakur vai dizer, meu nome não é completo agora, eu não posso tomar prashada. Meu canto de santos nomes não é completo. Mas se você trouxer, eu aceito uma folha da prashada, uma gota da prashada. Mas hoje está difícil para mim completar minhas 3 lacas. Ele fazia 3 vezes 64 voltas. Então, Mahaprabhu vai realizar o desejo no coração de Haridas Thakur. Ele vai preencher esse desejo, realizar esse desejo. Então,
Então Mahaprabhu vai chegar ali com todos os seus devotos. Ele vai pedir a Haridas, como você está se sentindo? Então meu corpo está bem, fisicamente eu estou bem, mas eu não posso completar meus santos nomes. Então por que você está tentando fazer 3 lakhas de santos nomes? Ele fala, porque você é o Siddha Mahatma. Você não precisa, a sua vida inteira você cantou os santos nomes. Por que você vai se preocupar de fazer isso agora, nessa altura? Mas mesmo assim, Haridas Thakur não consegue parar de fazer 3 lakhas, cantar 3 lakhas. Ele não consegue, é o hábito dele. Então, particularmente nesse dia, Mahaprabhu vem com todos os devotos, Sarupa Gosai, todos eles. Então, era o desejo de Haridas Thakur. Quando nós vamos deixar, quando eu deixar o corpo, o Haridas Thakur pediu, por favor, eu gostaria de ver seu rosto, seu sorriso de lótus, seus lábios de lótus, Mukha Padma. E você pode apoiar os seus pés de lótus sobre o meu peito. Esse é o meu desejo. Eu quero olhar para os seus lábios de lótus e colocar seus pés de lótus no meu corpo. Depois disso eu vou poder abandonar o corpo. Essa é a minha condição. Tome cuidado. Então Mahaprabhu decide conceder esses pedidos. Então Mahaprabhu vem com todos os seus companheiros. O que ocorre? Haridas Thakur dá indicação numa oração. Por favor, venha até mim. Por favor, venha perto de mim. Mahaprabhu se aproxima. Então Haridas Thakur está deitado, semi-deitado. Ele olha para o sorriso de Mahaprabhu continuamente, para os lábios de lótus de Mahaprabhu. Ele aceita também os pés de lótus de Mahaprabhu sobre o peito. Depois disso, ele canta Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. E assim, Haridas Thakur abandonou o corpo. Mahaprabhu começou a chorar. Ele disse, como Pitama Bhishma Deva decide abandonar o corpo depois de ver Krishna no final da batalha de Kurukshetra. Então todos nos lembramos do caso de Pitama Bhishma, que deixou seu corpo com toda a consciência. Depois de abençoar Haridas Thakur, ele chora e fala, Haridas era a joia deste mundo. De alguma maneira, a Terra, infelizmente, acabou perdendo essa sua joia. Haridas se foi. Então, quando Haridas deixou o corpo, nós não pudemos mantê-lo aqui. Quando ele quis abandonar o corpo, nós não pudemos mantê-lo aqui. Ele se foi. Então, depois de pegar o corpo de Haridas Thakur no colo, Mahaprabhu começa a dançar como um louco. Ele dança o Sankirtana e os devotos. Eles fazem um arranjo pela ajuda do qual eles levam o corpo de Haridas Thakur como um palanquim. Eles fazem esse arranjo. E todos os devotos carregam Haridas Thakur. E Haridas Thakur foi levado para Sarvodwar. O nome desse local no presente é Sarvodwar. Eles vão até lá. E depois disso Mahaprabhu pega o corpo, a água do oceano e lava o corpo dele com a água do oceano. E depois disso ele faz uma abhisheka. Depois disso Mahaprabhu fala com o oceano. Mas hoje você é o local mais elevado de peregrinação.
você lavou o corpo do nosso Haridas Thakur, o corpo transcendental de Haridas Thakur. E, portanto, você se torna hoje o local de peregrinação mais importante de todo o mundo, Mahaprabhu disse, para o oceano em Jagannatha Puri. Então, essa é a peregrinação número 1. Sim, e Jagannatha está lá também, né? Então, depois disso, Mahaprabhu pegou o corpo, onde é hoje o Samadhi Mandir de Haridas Thakur, em Sarvodar. Tem esse lugar lá. E nós sabemos o Samadhi Mandir de Haridas Thakur. E lá, nesse Samadhi Mandir, naquela época não tinha Samadhi Mandir. Então, Mahaprabhu pegou um pedaço de terra ali perto do oceano, eles decidiram cavar a terra. Eles decidem colocar Haridas Thakur sob a areia. Então eles cavam e fazem essa cavidade na qual eles vão colocar Haridas Thakur. Então depois disso, Mahaprabhu dá ordens. Quem vai querer colocar os primeiros punhados de areia? O primeiro punhado de areia. Mahaprabhu coloca o primeiro punhado. E depois todos os devotos vão fazer isso. Então, dessa maneira, Haridas Thakur foi coberto pela areia da praia. Depois disso, Mahaprabhu arranjou uma tulasi e colocou ali. Eles fizeram uma barricada para as pessoas não passarem por cima. Depois Mahaprabhu disse: eu queria ter mantido Haridas, mas eu não pude. Eu não pude manter Haridas. Eu quis mantê-lo aqui. Haridas quis ir embora e agora ele se foi. E Mahaprabhu pessoalmente vai até o templo de Jagannatha para pedir prashada para todos os devotos que estavam com ele nessa ocasião. Ele quer fazer um grande festival em honra a Haridas Thakur. Então ele vai até o templo e pede para os pandas: vocês, por favor, deem um pouco de prashada, cada um de vocês deem um pouco. Eu vou coletar e eu vou levar, fazer um festival para o desaparecimento de Haridas Thakur. Então, para Haridas Thakur eu quis fazer esse festival. Por favor, deem a prashada, doem a prashada. E os pandas dão as prashadas. Então, Sarupa Gosai, a um certo ponto, freia o Prabhu: não faça isso, ei, não dê. Porque onde eles estão vendendo a prashada, cada um tem seu lugar. E depois disso, um grande volume de prashada estava lá. Todos eles fizeram doações de prashada. E Mahaprabhu vai distribuir tudo isso. 4 ou 5 ou 6 carregam essa prashada até lá, onde é o Samadhi de Haridas Thakur. Então acontece esse festival, esse Tirabhavtiti. Mahaprabhu pessoalmente serve os devotos. Todos os devotos. Ele vai distribuir prashada, dá tudo. Então, Sarupa Gosai disse: se você não vai tomar prashada, quem vai tomar? Por favor, sente-se primeiro, Senhor. Ele diz para Mahaprabhu. E depois disso, Mahaprabhu aceita a prashada. E só depois disso, que ele é forçado para se sentar, ele acaba aceitando. Eles dizem: por favor, aceite a prashada. Mahaprabhu vai dizer: aqueles que tomam prashada no Tirobhav de Haridas, aqueles que fazem kirtana neste dia, nessa cerimônia, nesse festival, aqueles que vão colocar areia no corpo de Haridas Thakur, cantando
santos nomes, todos eles irão receber o benefício supremo. Mahaprabhu está dizendo, todos vocês alcançarão sucesso. De alguma maneira, alguém está conectado com esse Tirobhavtiti Festival, com esse festival de despedida do Vaishnava. Então alguém vai querer dar algo no Purti Mahaprabhu, alguém vai dar areia, de alguma maneira dançando e cantando. Mesmo se alguém for tomar prashada, todos eles podem alcançar o sucesso. Haridas Thakur, então, dia a dia, cada vez mais, Mahaprabhu entra em Deep Anubhava, num sentimento muito profundo. Mesmo, nem no Vrindavana Lila esse tipo de bhava se manifesta. Ninguém pode suportar esse tipo de passatempo. Diferentes situações e diferentes tipos de bhava Mahaprabhu manifesta. Às vezes ele sai, olha para o jardim, para olhar para o Deus da Lua. E às vezes ele sente o cheiro de jasmim. E ele pensa que ele já está em Vrindavana, que Krishna está faltando. Então eu poderei discutir isso especialmente nos próximos dias. Hoje nós precisamos parar por aqui.